Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para uma catequese e hoje eu gostaria de tratar a respeito de um tema que está no auge, né? Que é a respeito da canonização dos santos. Agora, com a canonização de Irmã Dulce, está um verdadeiro alvoroço aí na internet. Muita gente feliz, contente, louvando a Deus por esta canonização. E outros, por ignorância ou por maldade, estão esbravejando. E as frases nós já conhecemos, né? Não, porque santo só Deus é santo. Outros, só Jesus é santo. Alguns dizem que a Igreja Católica está fabricando santos para não perder fiéis. Outros dizem que a Igreja não tem poder para afirmar quem está no céu e quem não está. E as polêmicas, né, circulam por aí. Cada pessoa fala o que quer, cada um fala o que pensa. E estudar que é bom, pouca gente se interessa, pouca gente deseja. Se as pessoas parassem um pouquinho só para pesquisar o que é uma canonização, o que significa uma canonização, não falariam tanta bobagem nas redes sociais e na internet. Temos até uma cantora, né, que eu nem sabia que ela existia, vim saber agora por causa dessa polêmica. Ela inventou de falar mal da canonização de Irmã Dulce e o resultado está aí, né? Muita gente pedindo que os shows que já estavam agendados fossem cancelados. Aí falar bobagem dá no que dá, né? Mas eu gostaria de tratar com você de acordo com a palavra de Deus, né? Vamos começar com a palavra de Deus, porque ela é a fonte primária de toda a teologia. Toda a teologia, ela pode andar por diversos caminhos, mas sempre termina, né, concluindo, digamos assim, resumindo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte primária. Então, como é que nós podemos entender essa questão da canonização? Primeira pergunta: se só Deus é santo, por que a Igreja Católica canoniza santos? Vamos começar, né, com aquela oração eucarística, que diz assim, a oração eucarística número 2. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Então, começa por aqui. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de... Ou seja, Deus é santo. Sim, Ele é santo 3 vezes santo. Nós cantamos isso em todas as missas. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Porém, Ele é fonte, é origem de toda a santidade. O que é um santo? Santo é aquele homem, é aquela mulher que se aproximou tanto do mistério de Deus, que bebeu tanto da fonte que é Deus, que a sua vida se tornou santa. É isso. É uma coisa muito simples. Eu já comecei resumindo a catequese. Mas vamos para a palavra de Deus, porque tem muita gente que só acredita no que está na Bíblia, né? Então vamos lá. Começando pela primeira carta de São Pedro, no capítulo 1, não é? No versículo 15. Primeira carta de São Pedro, no capítulo 1, versículo 15. São Pedro vai dizer assim: antes, como é santo aquele que vos chamou, ou seja, Deus, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso proceder.
Pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então começa por aqui. Então, Deus é santo, porém ele nos dá uma ordem: sede santos, vós também. Nós que somos filhos de Deus, batizados, nós não podemos ter outro comportamento que não seja o comportamento da santidade. Porque é uma ordem bíblica. E olha que a palavra de Deus, né? Muita gente diz que lê, mas parece que passa por cima de alguns trechos, né? Não sei se rasgam, não sei se rabiscam, mas está aqui, está muito claro, estampado aqui na palavra. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Assim como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós, em todo o vosso proceder. Então começa por aqui, uma ordem. Depois, nós podemos ler o Apocalipse de São João, no capítulo 8, no versículo 3. Vou começar a ler do versículo 3. Diz assim: E veio um outro anjo que se colocou perto do altar com um turíbulo de ouro. Ele recebeu uma grande quantidade de incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subia até Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Engraçado, né? Apocalipse. O apóstolo João teve uma visão. Nessa visão, um anjo com um turíbulo na mão, olha aí, o padre com um turíbulo incensando o altar. Naquele turíbulo era colocado uma quantidade de incenso, e aquele incenso subia até o trono de Deus, juntamente com o quê? Com as orações dos santos. Então, por que você fica aí gritando na internet, feito um doido? Só Deus é santo, só Jesus é santo. Espera aí. Deus é santo e quer que nós também sejamos. Agora, é claro que não vamos ser como Deus, né? É lógico. Ele diz como, não é? Sede santos como eu sou santo. Mas, claro, nós não vamos ser como Deus. Mas nós tentamos nos aproximar dele o máximo possível. E a nossa miséria, a nossa pequenez, quando ela vai se aproximando do fogo que é Deus, nós desaparecemos nesse fogo de amor. E Deus, né, toma todo o nosso ser. Que coisa bonita, não é? A santidade. Então, a palavra de Deus é clara. Se a gente observar também o Evangelho de São Mateus, olha que coisa interessante. O Evangelho de São Mateus diz assim, Jesus diz: Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Gente, eu leio isso aqui, só me vem Irmã Dulce na cabeça. Eu vou falar da Irmã Dulce porque Santa Baiana, né? Imagine a luz de Deus que brilhava no coração de Irmã Dulce. Era tão intensa, era tão contagiante, que ela construiu toda aquela obra, que é o Hospital Santo Antônio, as obras sociais de Irmã Dulce, e essas obras estão lá, brilhando como um farol, como um luzeiro. E todo mundo que vê as obras de Irmã Dulce louva a Deus por ela. É isso aqui. Né? Que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, louvem ao Pai que está no céu. Então, minha gente, cuidado com essas afirmações tolas. É tolice. Tem muita gente pregando na internet, mas pregando bobagem. Tem hora que eu leio assim, paro para ler os comentários, meu Deus do céu, como uma pessoa pode ser tão ignorante? Como é que alguém pode ser tão ignorante? A santidade
vai dizer João Paulo II, dia dele hoje, né? Grande São João Paulo II, a santidade é o rosto mais belo da igreja. O rosto mais. Se a igreja não tiver santo, para que ela serve? Uma não pode dar bons frutos, uma árvore boa não pode dar maus frutos. Quem são os frutos da Igreja Católica? Os santos. A Igreja Católica não é os escândalos. Isso aí são as falhas do caminho, das pessoas que estão dentro da igreja. Todos nós somos pecadores, mas existem aqueles homens e aquelas mulheres que levaram a sério o Evangelho. Eu e você que está me escutando agora, talvez ainda nós estamos, talvez não, nós estamos muito distante de levar o Evangelho a sério, como ele deve ser levado. Mas Irmã Dulce não. Irmã Dulce, Santo Antônio, São João Paulo II, São Bernardino de Sena, São Felipe Neri, Santa Catarina, Santa Teresa de Ávila, Madre Teresa de Calcutá, essas pessoas não brincaram de serem cristãs. Essas pessoas levaram a sério a religião, o cristianismo. Uma vez um rapaz disse assim: ah, mas dizem que Irmã Dulce era discípula de Jesus e eu nunca vi Irmã Dulce com a Bíblia na mão. Deixe de ser, perdão, eu vou ter que... Deixe de ser idiota, meu amigo. Irmã Dulce não levava a Bíblia na mão porque ao invés de carregar um livro, ela estava praticando o que o livro diz. Mateus capítulo 25, eu estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estive preso e foste me visitar. Irmã Dulce praticou. Enquanto você está aí, ó, com a Bíblia subindo, Jesus é o Senhor, aleluia, aceite Jesus. Enquanto você está fazendo isso, Irmã Dulce estava colocando em prática, fazendo a caridade, praticando o amor. Isso é a santidade. A santidade é o Evangelho colocado em prática. Se você olha para um santo, eu estou aqui, vou até, por exemplo, aqui na minha mão a imagem de Achica, Francisca de Paula, de Jesus, lá de Minas Gerais, de Baipendi. Gente, a vida dessa mulher foi um evangelho aberto. E eu digo mais, se você ler a Bíblia, estou com a Bíblia aqui na mão. Se você ler a Bíblia, é a palavra de Deus escrita. Se você ler a vida de um santo, é a palavra de Deus praticada. Eu digo mais, a verdadeira teologia é a vida dos santos. Quer ler um bom livro de teologia? Pegue qualquer biografia de santo e leia. Ali está o Evangelho como deve ser vivido. Aqui também, Frei Damião, um verdadeiro apóstolo Paulo do Nordeste. O que o apóstolo Paulo foi na sua época, Frei Damião foi para o povo nordestino. Por onde passou, deixou um rastro de Deus, um rastro de santidade, né? Deixa eu ver aqui. Temos aqui a Santa Bernadette, né? A vidente de Lourdes, viu Nossa Senhora em Lourdes. A vida de Bernadette é um exemplo para todos nós. Uma vida de oração, de humildade, de mortificação. É o Evangelho vivido na pele. Eu tenho aqui também uma foto, é muito santo. Se você olhar na minha casa, todo canto que você olha tem um quadro, tem uma imagem, tem um sinal de Deus. Santa Clélia Barbieri, né? Santa Fantástica, uma jovem italiana, a mais jovem fundadora de congregação, né? Santa Clélia. Você pode também pesquisar um pouco a respeito da vida dela. E tantos outros aqui, deixa eu ver aqui embaixo, São Caetano, né? Temos também a imagem dele. Estes homens, estas mulheres, elas não ficaram apegadas ao papel. Não. Elas ouviam a palavra de Deus e iam praticar na rua. Ou dentro do convento, na sua comunidade, na sua casa, enfim. Então, minha gente, a santidade é uma ordem de Deus. Mas, padre, e por que canonizar alguém? Vamos lá. Primeira coisa, o Papa Bento XVI, ele diz assim: canonizar um santo é mostrar para o mundo a eficácia do Evangelho.
Pronto. Quando a igreja diz Irmã Dulce é santa, ela está dizendo para o povo da Bahia e do Brasil que o Evangelho tem uma força tão grande que o Espírito Santo ele tem um modo de agir tão intenso que esta força atingiu a vida de Irmã Dulce. E agora a igreja apresenta esta mulher como um modelo. É a força do Evangelho agindo numa pessoa. Então os santos não são, digamos que, fazedores de milagres apenas. Não, a igreja canonizou um santo para o povo comprar imagem, para o povo fazer pedido, não tem nada a ver isso. Isso é consequência. A questão das imagens, dos quadros, dos ex-votos, das promessas, tudo isso é uma consequência da devoção do povo. Não. O primeiro motivo, né, da igreja em canonizar alguém é isso. É mostrar para o mundo, gente, vocês querem seguir Jesus? Olhe para essa pessoa aqui. Vocês querem viver o Evangelho como Nosso Senhor deseja? Então olhe para essa pessoa aqui. Eu estou aqui agora com outro São Benedito, né? O grande São Benedito. Modelo também para nós. Então, meus irmãos, é isso. Quando uma pessoa morre com fama de santidade, a igreja ela abre, né, um processo de investigação. Vou explicar agora os detalhes. Então, primeira coisa, a devoção popular. A pessoa morreu, seja ele homem ou mulher, viveu uma vida de santidade tão intensa que esta vida contagiou as pessoas. Então as pessoas percebem que aquele homem, que aquela mulher foi uma pessoa diferente. Tanto é que quando alguém morre sem fama de santidade, as pessoas mandam celebrar missa pela alma. Quando uma pessoa morre com fama de santo, ninguém fica preocupado, vamos rezar uma missa pela alma dele, pela alma dela. Não. Pelo contrário, o povo começa a pedir graça, começa a pedir intercessão, porque no coração do povo existe uma certeza de que aquela pessoa está no céu. Daí, a igreja abre um processo. Demora um pouquinho, não é? A pessoa morre, depois a igreja abre um processo. Nesse processo, existem médicos, existem historiadores, teólogos, testemunhas, enfim. É um processo lento, pode durar um tempo recorde, né, como foi a canonização de Irmã Dulce, de João Paulo II, foi um tempo mais breve. Santo Antônio, que foi menos de um ano, Santo Antônio nem um ano esperou, né? Com menos de um ano já era canonizado. São Francisco também foi pouco tempo. Mas também existem santos que o processo levam anos e anos. São José de Anchieta mesmo, foram quase 500 anos. Aliás, mais de 500 anos para a sua canonização. Então a igreja não tem pressa. A igreja é paciente, a igreja é lenta. Ela não tem pressa de canonizar ninguém. Porque, de fato, ela tem que investigar a fundo. E aí começa. Tudo no silêncio, tudo no sigilo. O processo vai acontecendo. Quando a igreja analisa a vida daquela pessoa e vê que não existe nada de grave, nada de absurdo, nada que possa manchar a conduta, ela declara a pessoa como servo ou serva de Deus. Servo ou serva de Deus. Esse é o primeiro passo. Quando alguém é visto pela igreja como servo ou serva de Deus, já é um sinal de que aquela pessoa, de fato, viveu uma santidade extraordinária. E aí começam os pedidos de graça. A igreja aguarda a verificação de um milagre. Esse milagre tem que ser imediato, tem que ser instantâneo, não pode ter interferência da medicina. O milagre tem que ser rápido e prático. Um exemplo, o caso de Irmã Dulce. Um homem cego há 14 anos, cego, completamente cego, sentiu uma dor muito forte nos olhos, pegou a imagem de Irmã Dulce, que estava na beira da cama, uma imagem pequena, colocou sobre os olhos, fez um pedido para... Ele não pediu para enxergar, ele pediu para que aliviasse a dor e dormiu. Quando acordou, ele viu a mão dele.
enxergou a mão. E aí nos exames percebeu que, né, estava enxergando. Só que a medicina diz, os oftalmologistas dizem, que aquele homem é cego. Esse é o curioso da história. Ele, nos exames que são feitos atualmente, constata-se que ele é cego, continua cego, porém está enxergando. Isso é um milagre. Não colocou nenhum remédio, não fez nenhuma cirurgia, simplesmente colocou a imagem da santa aqui, fez um pedido e acordou curado. Então, isso aconteceu há um bom tempo atrás, mas a igreja ela não tem vontade nenhuma de fazer propaganda de milagre. A igreja é muito séria. Enquanto algumas seitas por aí, existem seitas que têm programas de televisão onde se fala no microfone, né? Quem é que foi curado aí? Eu fui curado, eu fui curado, eu fui curado. Já vai falando no microfone. Mas não tem comprovação, não tem nenhum laudo médico, não tem nenhum exame sério. Ninguém sabe, né? Que milagre é esse. Milagre assim, na televisão. Mas a igreja não tem vontade de fazer propaganda de milagre. A igreja quer que eu e você sigamos Jesus no cotidiano, na simplicidade. Não é? Mas os milagres acontecem. Acontecem. Então, o milagre tem que acontecer para provar que aquela pessoa, aquele servo de Deus, aquela serva de Deus está no céu intercedendo por alguém. Né? O milagre é uma prova. Se um milagre acontece, aquela pessoa recebe outro título, o título de venerável. E esse milagre vai ser investigado por médicos, de preferência médicos que não são cristãos. E quando todo o exame é feito, a igreja declara a beatificação. Primeiro milagre, beatificação. Se torna um beato, uma beata. O tempo passa. Aquele homem, aquela mulher que foi beatificado, ele pode ser venerado em sua terra, em sua região. Depois pode vir um segundo milagre. Esse segundo milagre, investigado, comprovado, é um passo para a canonização, que é definitiva. Né? A canonização é o último passo dado na proclamação de um santo. Então, meus irmãos, a igreja tem esse cuidado, tem essa preocupação de analisar passo a passo da vida da pessoa. Se a pessoa viver uma vida de fé, esperança e caridade, se alguém está recebendo milagres, verdadeiros milagres, por intermédio daquela pessoa, então a igreja ela se sente livre, ela se sente na liberdade para dizer, ela é um santo, uma santa de Deus. E existe a fórmula, né? A fórmula diz, na autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, na autoridade dos santos apóstolos Pedro e Paulo e nossa, ou seja, do Santo Padre de toda a igreja, né? Nós declaramos que aquela pessoa pode ser honrada, né? Honrada com o título de santo, de santa para toda a igreja. Então a canonização é um reconhecimento de uma santidade vivida aqui na Terra. É bom também esclarecer isso. Muitas pessoas dizem assim, a igreja, Irmã Dulce virou santa, porque a igreja canonizou. Não, Irmã Dulce não virou santa. Irmã Dulce morreu como santa. A santidade não acontece depois da pessoa morta. Não é o Papa que faz a pessoa ser santa. Não. A pessoa viveu a santidade aqui. E a igreja reconhece esta santidade. Está entendendo, minha gente? Não existe essa coisa de João Paulo II virou santo, Irmã Dulce virou santa. Não, ninguém vira santo depois de morto. Quem morreu no pecado, morreu como um pecador. Quem morreu inimigo de Deus, morreu como inimigo de Deus. Quem morreu na santidade, na vida de amizade com Deus, esse sim a igreja apresenta como santo. Então, entendido? Não é o Papa que diz que a pessoa é santa ou não. Não é a igreja, não são os cardeais, não são os bispos. Aquela pessoa, né? Ela viveu a santidade aqui. Ela viveu a vida com Deus aqui. E quando a pessoa morre, essa vida de santidade ela é reconhecida oficialmente. Certo, minha gente? Senão fica parecendo que Irmã Dulce morreu e ficou na porta do céu, não é?
esse tempo todo esperando a igreja dizer que ela era santa para depois entrar. Não, não. Tem até uma mensagem de Nossa Senhora de Anguera, quando Irmã Dulce morreu. No outro dia, Nossa Senhora apareceu e deu uma mensagem dizendo: ela hoje está no céu e é a santa protetora dos pobres. Na época foi uma confusão, as pessoas diziam que as aparições de Anguera estavam canonizando as pessoas. Não, Nossa Senhora falou o óbvio, né? Irmã Dulce morreu como santa, todo mundo sabia disso. Então, assim que ela morreu, naquele mesmo dia, ela já estava no céu. E no outro dia, isso foi apresentado por Nossa Senhora. Né? Então, a igreja, na sua paciência, ela vai reconhecer a vida de santidade. Não é uma fabricação de santos. Não é, vamos selecionar aqui quem é que nós vamos tornar santo. Nada disso. E outra, se o povo não se manifestar, se os fiéis não pedirem a canonização, a igreja nem se importa com isso. A igreja católica não se preocupa nem com canonização, nem com propagação de milagre. Se o povo de Deus pedir, a igreja vai investigar e depois vai dar o parecer, vai dar o veredito final. Né? Então, minha gente, rezemos pelas pessoas que têm uma ignorância invencível e que andam por aí falando tanta bobagem, né? Mas você que é católico, ouça o que diz a igreja. Né? A santidade é um chamado de Deus para todos nós. Felizmente, o nosso egoísmo, o nosso jeito perverso de viver, né? Porque eu falo por mim, nós somos pessoas difíceis e estamos tão distantes do que Deus quer de nós. Irmã Dulce, ela avançou, né? João Paulo II avançou. Nós ainda estamos estacionados. Os santos são aquelas pessoas que nos causam vergonha. Se vocês observarem aqui atrás, esses livros todos que estão aqui, a maioria são vida de santos. E cada um que eu vou lendo, eu vou sentindo vergonha de mim. Porque eu olho para essas pessoas e digo, poxa, eles avançaram tanto e eu ainda estou em passos de lesma, passos de caracol, né? Passos de tartaruga. Eles voaram na direção do Senhor. Nós ainda estamos, não é? Patinando. Então, meus irmãos, peçamos a Deus que outros santos sejam reconhecidos pela igreja e estes luzeiros possam brilhar ao ponto de iluminar a nossa vida e nos tornar santos também. Desça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, que os santos e santas do Senhor possam interceder por cada um de nós. Até a próxima catequese, se Deus quiser.